Boa tarde a todos. Agora sim, né, Antônio? Podemos iniciar aqui. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos à oficina de leitura terapêutica. O Valdemir hoje não está aqui com a gente, né, para a apresentação. Ele está com uma tossinha chata, então ele vai roubar a cena se ele ficar aqui no meio da gente, né? Então, nós vamos fazer aqui essa oficina. E, como você já sabe, esse trabalho é realizado pelo professor Dr. Valdemir, pelo Dr. Antônio, pela doutora Cirlei e a doutora Angelina. Doutor mesmo ou Valdemir? Título, né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar, Antônio, sobre a parábola Construa com Sabedoria. E essa imagem aí, Antônio? Tá mostrando uma construção que o cara esqueceu de fazer a escada, então faltou sabedoria, né? Já sai ali do quartinho ali de cima, já usa essa escada aí. Uma moradia para quem não bebe. E aí se abrir essa porta aí de baixo é meio perigoso, né? Bom, vamos ver então o que essa parábola fala pra gente, pessoal. Você quer ler, Antônio? Um velho carpinteiro estava pronto para se aposentar. Ele informou ao chefe seu desejo de sair da indústria de construção e passar mais tempo com sua família. Ele ainda disse que sentiria falta do salário, mas realmente queria se aposentar. Peraí. Travou aqui. Pode. A empresa não seria muito afetada pela saída do carpinteiro, mas o chefe estava triste em ver um bom funcionário partindo e ele pediu ao carpinteiro para trabalhar em mais um projeto como um favor. O carpinteiro concordou, mas era fácil ver que ele não estava entusiasmado com a ideia. Ele prosseguiu fazendo um trabalho de segunda qualidade e usando materiais inadequados. Foi uma maneira negativa dele terminar a sua carreira. Quando o carpinteiro acabou, o chefe veio fazer a inspeção da casa. E depois ele deu a chave da casa para o carpinteiro e disse: "Essa é sua casa. Ela é o meu presente para você." O carpinteiro ficou surpreso. Que pena! Se ele soubesse que ele estava construindo sua própria casa, ele teria feito tudo diferente. O mesmo acontece conosco. Nós construímos nossa vida um dia de cada vez e muitas vezes fazendo menos que o melhor possível na construção. Depois, com surpresa, nós descobrimos que nós precisamos viver na casa que nós construímos. Puxa, hein, Antônio? Que reflexão, hein? Vamos ver se tem mais um slide aqui. Pode. Se nós pudéssemos fazer tudo de novo, faríamos tudo diferente. Mas não podemos voltar atrás. Cada um de nós é o carpinteiro responsável pelo material que usa na sua vida. Bom, aqui... Bom, já fica essa... Fica isso aí já, de pano de fundo, vai. Linda imagem, né? Precisamos cuidar de nossa vida como se fosse um lindo jardim. Então, assim, essa parábola é curiosa, né, Antônio? Será que ela reflete, assim, um pouco do que todos nós vivemos? Será que nós temos essa forma desse carpinteiro de ser na vida? Com certeza, todos nós. Geralmente, as pessoas quando passam dos 40, 50, 60, elas têm um discurso de mostrar arrependimento por muitas coisas boas que deviam ter feito e não fizeram. Que havia saúde, tempo, espaço, tudo e a pessoa não vê. Ela vai remediando, procrastinando e remendando a vida. Depois chega num momento mais assim avançado e percebe como construiu a sua própria estrutura interna, psíquica, desviando com coisas assim
de alienação, estragar a saúde, noitadas, exageros, né? E é importante, né? Acho que a gente vê assim, né? Essa conduta, né? Vamos dizer assim, do carpinteiro, né? Ele poderia até, né? Ser um bom profissional ali, mas num dado momento ele, vamos dizer assim, né? Ele aceita a ideia, né? De que ele já está cansado, agora ele quer aposentadoria, e ele bota isso na cabeça. E aí ele passa a agir, né, também à altura daquilo, né? E o que me vem assim, Antônio, é que assim, é um comportamento meio egoísta nesse momento, né? Porque ele está pensando assim no benefício dele, né? Tá vendo só o lado dele, né? Tem lá aquela empresa, então assim é muito imediatista, né? Parece que isso fecha a percepção da pessoa, né? E esse centramento, né, no egoísmo, aí, então como que a pessoa age? Parece que por isso que a gente vê, por que o egoísmo, né, é tão É ruim, ruim. né? Porque a pessoa já não tem mais o esmero pela coisa, né? Em prol dos outros ali, né? Que você vê, no caso, acabou voltando para ele, né? Porque a casa foi um presente para ele, né? Então, o Dr. Kepp fala muito que todo ser humano é um gênio, ou poderia fazer algo genial na vida. Ninguém nasce para ser mais ou menos. Todo mundo nasce para fazer algo grandioso. Agora, não é algo grandioso da cabeça da pessoa, mas algo grandioso de construir a sua moradia, ou seja, onde você mora, com o seu corpo, a sua mente, as suas ações, serem sempre com o melhor material. Então, aproveitar o tempo que tem com boas ações, fazendo aquilo que é bom. Só que o ser humano, por conta do que você acabou de dizer, do egoísmo, o ser humano acha que ele querendo algo para ele é a melhor coisa que ele faz. Só que o melhor, porque isso é uma regra universal no ser humano, o melhor que a gente faz sempre pensando em como vai ficar para os outros usarem, para os outros usufruírem. Se a gente faz alguma coisa para o nosso bem, então tem que ser pensando primeiro nos outros. Então, o egoísmo, né, a gente já sabe, né, um vício, né, vamos dizer assim, mas ele está pautado na inversão, Na né, que é inversão. isso que você falou, quer dizer, o pensamento altruísta, né, ele tá assim, o tempo dele é consumido na coisa de fazer o melhor que pode para servir os outros, né? E a pessoa se agrada de fazer isso. É agradável fazer. Qualquer serviço de casa que você vai fazer, você tem resistência para fazer. Todo mundo tem resistência. Mas quando você começa a fazer, você começa a ter a satisfação. E quando termina, você fala, puxa, onde é que tem mais coisa para eu fazer? Você entra na energética da boa ação. Então, a pessoa fala assim, poxa, mas como que o Beethoven se tornou assim, Beethoven? Ah, porque ele nasceu com dom. Não, não é verdade. Além do dom que todos nós temos, ele se dedicou. O Mozart, a mesma coisa. Então, com 5, 6, 7 anos de idade, o Mozart já estava estudando. Então, hoje, a gente prepara as pessoas, e nos preparamos também, para não fazer nada e ser servido pelos outros. Só que quem vive assim, vamos pegar a nossa geração que está aí atual, que não aprendeu bem sobre a vida e foram mal educados, no sentido de que a vida está aí para servir cada um, nesse egoísmo. Então, se você pegar a juventude de hoje, eles têm poucos ideais, os ideais deles são pautados geralmente em coisas para eles, coisas superficiais, e não tem ideal coletivo, eles não têm essa identificação, porque ficou num vazio. Isso, quando a pessoa é muito servida e só pensa nela, ela se torna uma pessoa acéfala e estéril, ela fica vazia, não tem nada dentro. Quando a pessoa tem muito ideal, ela se torna um Pelé, porque ela tem uma causa. Ela não quer mais ser pobre, ele quer dar uma casa para a mãe. Então ele faz o melhor que ele pode no campo de futebol para agradar os torcedores, para o time dele vencer. Então ele joga para o time. Por isso que ele consegue fazer o melhor. O Ayrton Senna, ele pensava no Brasil e agradar o brasileiro. Então ele se dedicava de tal maneira que a gente se identificava com ele, não é? Interessante isso, né, Antônio? Porque, então, assim, primeiro, assim, ainda que haja dons
vamos dizer assim, qualidades que a pessoa nasce com ela, né? Mas que ela aceita aquilo, né? E com esse, imbuída desse sentimento e desse pensamento que também reverte numa ação, que assim, é para o outro, eu vou usar isso para entregar algo, Porque né? o grande conflito nosso é que existe uma inversão que precisa ser constatada, cada um consigo mesmo. Depois a gente vai entender como os outros funcionam. Se você perceber essa inversão em você próprio. Então, nós todos temos uma inversão. Nós achamos que fazer de qualquer jeito, fazer mais rápido, a gente vai ter mais prazer, mais tempo para usufruir do prazer. A gente acha que deve buscar o resultado, sem fazer por onde, sem ter merecimento. Então, fazer de qualquer jeito é se colocar na vida só para ser servido. E a pessoa que não pensa em fazer o melhor, se dedicar, ela vai ficando semelhante ao jeito que ela pensa. Então, se ela pensa que de qualquer jeito ela pode ter vantagem, ela vai ficar obsoleta, distorcida. E isso é a inversão psíquica. Achar que se dedicar para fazer a coisa bem feita, para os outros usufruírem, achar que ser bom para a sociedade, para os amigos, ser cordial, generoso, ter amor pelo que faz, dedicação, que isso não é vantajoso. Vantajoso é ser servido. Então, a pessoa que pensa assim, e nós temos esse pensamento, isso é um pensamento de inveja, e por causa da inveja, a gente inverte. É uma inversão. Aí, se você fica muito na sua vontade, na sua inversão, você vai passar a sua vida até chegar o dia de se arrepender, só que aí não tem mais dias pela frente. A sua vida já foi jogada fora, por você que escolheu invertidamente ser obsoleto, distorcido, capenga. Então, Antônio, acho que o ponto mais alto aqui, mais importante, é a questão da inversão psíquica, né? Porque esse elemento que você trouxe de ver a vantagem, normalmente, na mente invertida, se vê a vantagem na conduta egoísta, né? Como você falou, fazer a coisa meio rápido, com material de segunda categoria, enfim, para acabar rápido, para ter mais tempo, para curtir elementos que, na verdade, situações... que, a gente fala muito assim, né? Deixa para o ano que vem. O ano que vem eu faço. Ou depois, semana que vem. Segunda-feira eu vou ver. Então, a gente tem uma forma de viver equivocada, idealizando que tem tempo. Mas, se a gente parar para refletir, a gente só existe o dia de hoje. Não existe o dia de ontem, nem o dia de amanhã. O ser humano sempre vai estar no dia de hoje. Então, nossas atitudes, elas vão buscar memórias de ontem e memórias do futuro dentro da dedução, se você está fazendo aquilo que é bom. Aí você linka com o futuro, porque pelo que você faz, você vai se linkando. Olha, se eu fizer isso aqui, eu vou chegar lá. Se eu me dedicar a esse estudo, que eu não gosto, que eu não tenho tempo, que meu egoísmo e a minha inversão não me dão prazer em fazer, mas eu vou deixar meu prazer de lado e vou pegar o link com o ideal. Aí você vai conseguir fazer. Então precisa fazer esforço, ser violento com a própria vontade, para poder fazer o que não quer fazer, mas que sabe que é isso que vai te levar a ser genial em alguma coisa na sua vida. Eu achei interessante, assim, que a gente, até usando uma linguagem mais moderna, né, mas resumindo, acho que isso que você falou, é fazer o link, né, com essa parte boa mesmo, né, que está nesse servir, quer dizer, a nossa mente invertida, captando tudo ao contrário, vê a vantagem no oposto, em ser servido, né? Então o link da gente, a conexão, a ressonância, né, tem que estar com esse elemento que é o elemento de servir, que inclusive a gente tem o maior exemplo de todos, que foi dado o próprio Deus encarnado na Terra, que é Jesus, né, a todo momento, né, dando essa lição, né, de que a questão é servir, né? Esse desprazer, né, que a pessoa tem em fazer aquilo com dedicação, esse desprazer que dá é por causa da inveja que nós temos, por conta da inversão, de achar que o trabalho, a disciplina, a dedicação é alguma coisa secundária, chata. Mas focar na minha vontade, vou ter que fazer sacrifício, pensar em detalhe, fazer isso. A pessoa sempre procura algo que dá mais prazer. Por exemplo, ficar numa rede balançando, ficar vendo televisão, ficar batendo papo, falando mal da política.
mal da igreja do outro. Isso dá muito prazer para a gente. E a gente entrando nessa inveja, a gente pensa que tá se dando bem, mas você tá se tornando cada vez mais obsoleto. E sua vida psíquica vai ficar pior do que essa casa, que na verdade é uma alegoria da nossa vida psíquica, né? A pessoa não se desenvolve, não amadurece. E a gente não tem tempo. O tempo é uma ilusão. O que a gente tem é uma ação de fazer aquilo que é necessário, que é bom, aquilo que é útil, que é verdadeiro, que é belo. Ou a gente entra nessa ressonância da nossa essência, que é a voz do Criador e as mãos dele nos movimentando, ou a gente pula das mãos dele e cai nos braços do travado. Entende? Cai dentro do tempo, que é uma ilusão, que você vai poder fazer um dia. E a vida é jogada fora nisso. Se a gente entrar na ação, na oportunidade que é um dia que a gente tem, a gente vai verificar que 24 horas, 6, 7, 8 para dormir, é tempo pra caramba para descansar. Aí você tem o tempo para lazer um pouco, tem o tempo para asseio, tomar banho, escovar os dentes, para as refeições. E você tem ainda uma sobra de tempo aí, pelo menos aí de mais 8 horas para trabalhar, né? Fora isso, vai sobrar ainda umas 4 horas para você estudar. Cultura, estudo. Então, na verdade, a gente, se pegar as 24 horas do dia e começar a observar, fazer um mapeamento, você vai ver que a gente joga 2/3 da nossa vida praticamente no lixo. Então, joga fora. Aí eu acho que entra muito um elemento assim que passa praticamente a cada minuto, a cada segundo da vida, a questão principal é a questão da escolha. É uma escolha que a gente está fazendo a cada instante, né, de estar conectado, né, com essa questão verdadeira, essa questão mesmo que é o nosso ser, que é a questão de servir, né? Uhum. E porque todos esses exemplos que você deu, né, da gente gasta tanto tempo com isso, tanto tempo com aquilo, só que cada uma dessas coisas são instantes em que você pode fazer uma escolha. Então, com o que você está conectado. Isso, mas é que a gente coloca muito como se tivesse 2 coisas para escolher. E nós não temos. Nós temos uma escolha. É aceitação, na verdade. Não é nem servir a Deus, nem servir ao bem. Porque, eu tenho que servir ao bem. Lembra daquela alegoria que o Valdemir colocou num outro momento? Quando o pessoal falava para a pessoa que estava morrendo afogada, me dê sua mão, né? Me dê sua mão. Aí o cara estava morrendo afogado e não dava a mão. Aí quando Cristo chegou e falou, toma a minha mão, aí o cara aceitou. Porque o egoísta, ele fica pensando assim, não vou dar minha mão não. Ele morre, mas não dá nada para ninguém. Entende? Então, a gente tem que escolher se servir de Deus, se servir da vibração de fazer o bem, se servir da saúde, se servir da humildade, do amor, de ser serviçal na vida, fazer as coisas mais bonitas e simples, fazer o que é bom. Que isso vai realmente trazer gratidão para a gente. É só experimentar fazer. Quem começa a fazer alguma coisa gratuitamente boa, a pessoa começa a ficar feliz. Então, a escolha da gente é estragar isso, que é o nosso manual. Tanto é, André, que acho que Cristo chegou a dizer isso, né? Se eu não estou me equivocando, para a gente ser perfeito como o Pai que nos criou. Para a gente ser santo. Só que isso não é uma coisa de religião. Isso é uma coisa de sanidade psíquica. No dia a dia, a gente precisa procurar isso. Porque a hora que vem a doença, que vem a idade, a gente começa a pensar, puxa, por que eu estraguei tanta coisa e deixei de fazer tanta coisa boa? Aí vem o nosso remorso, a nossa memória verdadeira, se comparando com aquela inveja de escolher ir contra essa memória. Porque isso é a consciência. E aí, né, Antônio, acho que como a gente falou muito aqui na inversão psíquica, né, eu acho que um detalhe importante é a gente ver como ela se apresenta nas mínimas coisas, porque às vezes a gente fala na inversão psíquica, a gente vai pensar num criminoso, assim, um delinquente, um assassino, um ladrão, um político,
corrupto, mas veja o tipo de inversão, como ela se apresenta, né? As nuances assim, em cada detalhezinho da vida, né? Então, o primeiro passo para tudo isso que você está falando, eu acho que assim, primeiro reconhecer que nós temos essa percepção invertida, de ver vantagem, na maior parte das vezes, naquilo que nos traz o mal, e Mas dá aquilo que prazer. seria o bem, que seria esse ímpeto mesmo né, do servir, de estar no bem, a gente vê como uma coisa incômoda, secundária, né? difícil de fazer. Quer dizer, aquilo que vai nos desenvolver, estudo, dedicação, a gente acha que isso é secundário, né?